Muito boa tarde a todos. Vamos aproveitar essa tarde linda e maravilhosa para aprendermos um pouquinho mais sobre o livro O Céu e o Inferno, ou seja, a justiça divina segundo o Espiritismo. Vamos aprender um pouquinho mais para não ficarmos naquela que nos ensinaram há tanto tempo atrás, que se fôssemos bonzinhos, iríamos para o céu, para não fazer nada, né? Se fôssemos mais ou menos, nós ficaríamos num purgatório. E se nós fôssemos bastante ruins, nós iríamos direto e reto para o inferno, para queimar por toda a eternidade. Nos ensinaram errado. Deus jamais faria uma coisa dessa com um de seus filhos. Se Deus é todo amor, todo bondade, todo justiça, iria fazer uma barbaridade dessa com um filho? Jamais. Nos ensinaram de maneira errônea, nos ensinaram de maneira que foge totalmente aos ensinamentos de Jesus. Então vamos aprender um pouquinho, vamos estudando a codificação de Kardec sobre céu, sobre inferno. Nós sabemos que céu e inferno não existe lugar determinado, é um estado de espírito. Tanto o céu quanto o inferno é um estado de espírito do indivíduo. Vamos aprender um pouco mais? Então vamos estudar. É a primeira parte do capítulo 10, Intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Estendemos-nos sobre essas citações para mostrar que os princípios do Espiritismo não têm nenhuma relação com a magia. Assim, nada de espírito às ordens dos homens, nada de meios de obrigá-los, nada de sinais ou fórmulas cabalísticas, nada de descobertas de tesouros ou procedimentos para se enriquecer. Nada de descobertas de tesouros ou procedimentos para se enriquecer. Quer dizer, não tem nada a ver com o Espiritismo você pedir para enriquecer, pedir para ficar rico, para ganhar na loteria. Isso não existe. Nada de milagres ou prodígios, nada de adivinhações, nem aparições fantásticas, nada, enfim, do que constitui o objetivo e os elementos essenciais da magia. O Espiritismo não somente nega todas estas coisas, mas delas demonstra a impossibilidade e a ineficácia. Não há, pois, nenhuma analogia entre o fim e os meios da magia com os do Espiritismo. Querer assimilá-los não pode ser senão o fato da ignorância ou da má-fé. E como os princípios do Espiritismo não têm nada de secreto e são formulados em termos claros e sem equívocos, o erro não poderia prevalecer. Quanto aos fatos das curas reconhecidos reais na pastoral pré-citada, o exemplo foi mal escolhido para afastar das relações com os espíritos. É um dos benefícios que tocam mais e que cada um pode apreciar. Poucas pessoas estarão dispostas a renunciar a elas, sobretudo depois de terem esgotado todos os outros meios, na crença de ser curada pelo diabo. Mas de um, ao contrário, dirá que, se o diabo o curou, ele fez uma boa ação.
querendo persuadir as pessoas curadas pelos espíritos que o foram pelo diabo. Isso desligou radicalmente da igreja um grande número que não sonhavam. Tem nada a ver. Com toda certeza, o diabo não cura ninguém, também não mata. Essa é a mais pura verdade, não é? Quais são os agentes secretos desses fenômenos e os verdadeiros autores dessas cenas inexplicáveis? Os anjos não aceitariam esses papéis indignos e não se prestariam a todos os caprichos de uma vã curiosidade. O autor que falar das manifestações físicas de espíritos, entre elas, há, evidentemente, as que seriam pouco dignas de espíritos superiores, e se substituís a palavra anjos por puros espíritos ou espíritos superiores, tereis exatamente o que diz o Espiritismo, mas não se poderiam colocar na mesma linha as comunicações inteligentes pela escrita, pela palavra, pela audição ou todo outro meio que não são mais indignas de bons espíritos e que não o são na terra de homens os mais eminentes, nem as aparições, as curas e uma multidão de outros que os livros sacros citam em profusão, como sendo o fato de anjos ou de santos. Se, pois, os anjos e os santos produziram outrora fenômenos semelhantes, por que não os produziriam hoje? Porque os mesmos fatos seriam hoje a obra do demônio, nas mãos de certas pessoas, ao passo que são reputados milagres santos em outras. Sustentar semelhante tese é abdicar de toda lógica. Claro, não existe nada que comprove essas citações, né? De maneira alguma. O único que tem o poder de curar os seres humanos é o Criador, é Deus, nosso Pai, nosso Criador. É Jesus, nosso irmão mais velho, que recebeu a incumbência de Deus, todo o poder, toda a honra, toda a glória, para fazer o trabalho. Nós não precisamos nos reportar a Deus o tempo todo. Nos reportemos a Jesus. Jesus é o único que tem esse poder. É o único que pode nos curar de qualquer mal, de qualquer enfermidade, seja ela material, espiritual, não importa. Jesus tem esse poder. O autor da Pastoral está em erro quando diz que esses fenômenos são inexplicáveis. Ao contrário, são hoje perfeitamente explicados e é por isso que não são vistos como maravilhosos e sobrenaturais. E não fosse ainda, não seria mais lógico atribuí-los ao diabo, como não era outrora dar-lhe a honra de todos os efeitos naturais que não se compreendiam. Por papéis indignos é preciso entender os papéis ridículos e aqueles que consistem em fazer o mal, mas não se pode assim qualificar o de espíritos que fazem o bem e conduzem os homens a Deus e à virtude. Ora, o Espiritismo diz expressamente que os papéis indignos não são atribuições de espíritos superiores, assim como provam os preceitos seguintes. Reconhece-se a qualidade dos espíritos pela sua linguagem,
a dos espíritos verdadeiramente bons e superiores, é sempre digna, nobre, lógica, isenta de contradições. Respira a sabedoria, a benevolência, a modéstia e a moral mais pura. É concisa e sem palavras inúteis. Nos espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos, o vazio das ideias é quase sempre compensado pela abundância de palavras. Todo pensamento evidentemente falso, toda máxima contrária à sã moral, todo conselho ridículo, toda expressão grosseira, trivial ou simplesmente frívola, enfim, toda marca de malevolência, de presunção ou de arrogância são sinais incontestáveis de inferioridade de um espírito. Com toda certeza, mais uma vez, eu reitero aqui que o homem, após a sua morte, continua sendo o que era. Nada muda, nada muda. O homem, após a morte, só deixa o corpo físico na terra. O espírito é a vida, continua a sua caminhada. Se ele era bom aqui na terra, se era uma pessoa de bem, se era uma pessoa caridosa, benevolente, ele vai continuar em espírito caridoso, benevolente. Se ele era uma pessoa má, uma má pessoa, de má índole, enganar os outros, maltratar as pessoas, fazer todo tipo de maldade, ele, como espírito, não muda, ele continua sendo da mesma maneira. Não muda só porque ele morreu e virou santo. Não, gente, ele continua sendo maldoso. É aí que entra muitas religiões, até a própria igreja, que é o demônio. Não existe demônio. O que existe são espíritos maldosos. E o homem é isso. Depois que ele morre, depois da morte física, continua a mesma coisa. Se é uma pessoa boa, continua sendo bom. Os espíritos superiores não se ocupam senão de comunicações inteligentes, tendo em vista nossa instrução. As manifestações físicas ou puramente materiais estão mais especialmente nas atribuições de espíritos inferiores, vulgarmente designados sob o nome de espíritos batedores, como entre nós os grandes esforços competem aos saltimbancos e não aos sábios. Seria absurdo pensar que os espíritos, enquanto sejam pouco elevados, divertem-se em se exibirem. Está no livro O que é o Espiritismo, no capítulo 2, número 37, 38, 39, 40 e 60. Ver também o livro dos Espíritos, né? No livro 2, capítulo 1, diferentes ordens de espíritos, a escala espírita. O livro dos médiuns, na segunda parte, no capítulo 24, identidade dos espíritos, distinção de bons e de maus espíritos. Essas obras explicam aquilo que eu acabei de citar. Tem o bom espírito, que é a pessoa de bem aqui na terra, e tem o mau espírito, que é a pessoa má aqui na terra. Depois que morre, continua a mesma coisa, nada muda. Qual é o homem de boa fé que pode ver nesses preceitos um papel indigno atribuído aos espíritos elevados? Não somente o espiritismo não confunde os espíritos, mas ao passo que se atribui aos demônios uma inteligência igual à dos anjos. Ele constata pela observação dos fatos que os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes, que seu horizonte moral é limitado, sua perspicácia restrita, que tem das coisas uma ideia frequentemente falsa e incompleta,
e são capazes de resolverem certas questões, o que os colocaria na impossibilidade de fazerem tudo o que se atribui aos demônios. As almas dos mortos, que Deus proíbe consultar, moram numa morada que lhes marcou a sua justiça, e elas não podem, sem a sua permissão, colocar-se às ordens dos vivos. O Espiritismo diz também que elas não podem vir sem a permissão de Deus, mas é ainda bem mais rigoroso, porque diz que nenhum espírito bom ou mau pode vir sem essa permissão, ao passo que a Igreja atribui aos demônios o poder de transpô-la. Vai mais longe ainda, uma vez que disse que, mesmo com essa permissão, quando vem ao chamado dos vivos, não é para se colocarem as suas ordens. O espírito evocado vem voluntariamente ou é constrangido a isso. Ele obedece à vontade de Deus, quer dizer, a lei geral que rege o universo. Julga-se é útil vir, e está aí, ainda para ele o seu livre-arbítrio. O espírito superior vem sempre quando é chamado para um fim útil. Não se recusa a responder, senão nos meios de pessoas pouco sérias e que tratam a coisa em brincadeira. Está no Livro dos Médiuns, no capítulo 25. Sabem por que eles citam essa evocação dos espíritos? Porque no início do espiritismo, na codificação, então, evocavam-se os espíritos. Na comunidade parisiense de estudos espíritas, fundada por Kardec, eles evocavam o espírito de uma certa pessoa, e esse espírito vinha até a mesa, falar através de um médium. Então era necessário evocar esse espírito. Por isso que ele cita aqui essa evocação. Hoje, nos dias atuais, isso não existe, você evocar um espírito X ou Y. Isso não existe. O médium concentra-se e, nesse momento, através do pensamento, o espírito se comunica com ele, dizendo onde está, como está, qual é a sua situação, se ele está bem ou se está mal. Isso é uma coisa normal nos dias de hoje, mas não precisa se evocar o espírito, se concentrar para fazer uma evocação. O espírito fulano de tal venha até nós. Nessa época eles vinham, por quê? Porque era necessário comprovar que existem espíritos, que o homem não é apenas um bolo feito de carne que anda, que trabalha, que ganha dinheiro. Não. Existe nele uma essência, e esta essência é o princípio inteligente, e é o espírito. Vejam como é interessante a gente aprender as coisas. No filme Ghost, o espírito entra no corpo daquela mulher. Não, gente, isso não existe. Para que o espírito entre no meu corpo, é preciso que o espírito que habita esse corpo saia. Se ele sair, eu morro. Vocês entenderam como é que é a coisa? Nem que seja por alguns segundos, eu morro. Então isso não existe. O espírito se comunica com o médium através do pensamento. Ele inspira pensamento ao médium. Ele vem ao lado do médium e ali ele inspira pensamento. E o médium então transmite com a sua voz ou pela escrita aquilo que o espírito transmitiu a ele através do pensamento. Então vejam a importância do estudo na casa espírita, a importância de conhecer uma obra como esta, para não ser enganado, não é verdade? Para não ser enganado. Vamos lá. Pode o espírito evocado? Não.
Os espíritas estão de tal modo convencidos. Não. Pode o espírito evocado recusar-se a via ao chamado que lhe é feito? Perfeitamente. Onde estaria seu livre-arbítrio sem isso? Credes que todos os seres do universo estejam às vossas ordens? Claro que não, não é? E vós mesmos estáis obrigados a responder a todos aqueles que pronunciam vosso nome? Quando digo que pode se recusar a isso, entendo quanto ao pedido do evocador, porque um espírito inferior pode ser constrangido a vir por um espírito superior. Também está no Livro dos Médiuns, no capítulo 25. Olha a importância do estudo, do aprendizado, do conhecimento. Por isso eu digo sempre, conhecimento é luz, ignorância é trevas. A ignorância que eu cito é a falta do saber. Os espíritas estão de tal modo convencidos de que não têm poder direto sobre os espíritos e nada podem obter sem a permissão de Deus, que quando chamam a um espírito qualquer, dizem: peço a Deus Todo-Poderoso permitir a um bom espírito se comunicar comigo. Peço também ao meu anjo guardião consentir em me assistir e afastar os maus espíritos. Ou então, quando se trata de chamar um espírito determinado, peço a Deus Todo-Poderoso permitir ao espírito de um tal, o espírito de fulano de tal, se comunicar comigo. Também está no Livro dos Médiuns, no capítulo 17, número 203. Vamos parar por aqui, vamos dar uma parada por aqui, para darmos continuidade na próxima semana. Se Deus assim nos permitir, se Jesus consentir, nós estaremos aqui mais um dia para explicar sobre esses fenômenos. Não é fenômeno, isso são tudo coisas naturais. Não existe fenômeno, são naturais. Já que o homem encarnado se comunica, como eu estou falando com todos vós, os espíritos, que nada mais é do que o homem sem o corpo físico, também tem o direito de se comunicar. Só que ele precisa de um médium, de um encarnado, para ele poder se comunicar. Mas ele me inspira pensamentos para que eu possa transmitir esse pensamento às pessoas que se encontram presentes ou não. É através do pensamento que os espíritos se comunicam conosco. Uma boa tarde a todos, que todos tenham aí uma ótima semana, que hoje ainda é terça-feira, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.